Ok, so now we're live on YouTube. Estamos aqui ao vivo no canal do YouTube. Eu vou explicar um pouquinho sobre a TALKNTALK antes de a gente começar com as perguntas. Como todos vocês já sabem, né, nós somos uma plataforma de conversação, onde vocês podem ir lá no nosso site agendar imersões em vários idiomas. Hoje a gente vai falar em inglês sobre traveling. So, let's start. First question is, what is your favorite travel destination and why? So, Patricia, what's your favorite travel destination? Morning, guys. I like to travel to new places that I have never been to, or calm places, because I like to relax and rest, recharge my energies. Perfect. Nice. I guess that's the meaning of traveling, right? Recharge. For us Yes. who work and do a lot of things. That's it. Yeah. And you, Simone, what's your favorite travel destination and why? Hello, guys. Good morning. My case, I don't have a favorite destination. I don't know. I like to travel. I like to travel. Anywhere. Qualquer lugar. Yes. I am just like you. And you, Crislane, what's your favorite travel destination and why? I agree with Simone. I don't have a favorite destination, but I want to know other places, other countries one day. Perfect. Nice. It seems nice to know other countries and other cultures, right? Even though here in Brazil, we can have other different cultures and different, I don't know, habits here itself, né? Aqui mesmo no Brasil, so it's really nice. And you, Tamiris, what's your favorite travel destination and why? Tamiris? But my favorite destination is beach, lugares que tenham água. Perfect. Nice. I really like them too. And you, Bruno, what's your favorite travel destination and why? Hello, guys. Good morning. My favorite is beach. We go only sometimes. Yeah, when you live far from the beach, I guess is what you miss the most, right? If you don't live close to it, you really like when you go there, né? Quando você mora longe, você realmente gosta quando você vai. Sim. And you, Emerson, what's your favorite travel destination and why? Favorite is hard to say, but to me, not crowded places and places related to nature. And if I could have a chance to visit again, Arraial do Cabo in Rio de Janeiro would be a nice place to stay again. It's amazing there. It's very beautiful, that right? It's not crowded. But it's impossible. It's always crowded, always. But there is not a problem to stay crowded, because even this is amazing to stay there. The energy is incredible. Perfect. I really like there too. And you, Márcio, what's your favorite travel destination and why? Good morning, everyone. My favorite destination where exists at the beach, because here in Brazil, several different places, different states. Here in my state, exists several different beaches. I enjoy a lot to travel here in my state, because for me it's more easy near at my house. But my dream to travel at the beach, Fortaleza, Ceará. Nice. People say the northeast of Brazil has the most beautiful beaches, né? O povo fala que o nordeste brasileiro tem as praias mais bonitas, né? That is so beautiful. And you, Thiago, what's your favorite travel destination and why? Every way, because every place has a different culture. I like culture do que beach. Eu gosto muito de praia, então eu prefiro conhecer a cultura do local e tudo mais. Eu acho mais interessante. Perfect. Either way, it's a nice travel, right? You can know different things, né? Você conhece jeitos diferentes. The food. Here in Brazil, it's nice when you travel to a different place, because always they eat something different, né? Todo lugar tem alguém que come alguma coisa diferente. Pratos típicos, né? So it's really cool. Perfect. So let's go to question number 2, guys.
do you prefer beach vacations or exploring cities? Beach vacations, you go to a place that there is a beach there and you stay on the beach. And exploring cities, you go to a place that is a city and then you explore the city, né? Você vai para ou você vai para a praia ou você vai para uma cidade explorar a cidade. Então, vamos ver. What do you prefer? In my case, I prefer the beach because I live in Minas Gerais. I don't have a beach here and I miss it. And you, Tamiris, do you prefer beach vacations or exploring cities? I prefer beach because I love water, because I'm relaxed. Perfect. Nice. And you, Krislani, do you prefer beach vacations or exploring cities? Oh, how I live in Ceará, Calcaia. I prefer beach vacations. I like to see sea. And I feel happy and feel relaxed. Perfect. Yeah, indeed, it's relaxing. Just like Emerson said, if it's not crowded, I guess it's really relaxing. Se não tiver lotado, é muito relaxante mesmo. Sometimes even crowded, né? Às vezes até lotado é relaxante também. And for you, Emerson, do you prefer beach vacations or exploring cities? It will depend on the mood, but mostly I will prefer the beach because it's more connected with the nature. Perfect. Yeah. I guess the only nature that I like to be connected to is the beach, because like I don't like woods, eu não gosto de floresta, tipo trilha, esse negócio não. But beaches, they are close to nature and they're beautiful. And for you, Simone, do you prefer beach vacations or exploring cities? My case, both are attractive. I love the sea, but I also like to visit the culture of the city. So it'll be both, né? Seria os dois. Yes. Okay. And you, Bruno, do you prefer beach vacations or exploring cities? Living my family in Minas Gerais, I prefer beach. Living in non-seaside town, this is. Perfect. And by the way, I have seen a video on Instagram talking about Minas Gerais, and we keep saying, Minas Gerais doesn't have a beach, and say, okay. I like to say the beach doesn't have Minas Gerais, because here it's really cool. And a praia que não tem Minas Gerais. And for you, Márcio, do you prefer beach vacations or exploring cities? So I prefer beach vacation because I enjoy during the day at the beach. At night, I enjoy the city, several different events happening in this place. But I had the opportunity exploring cities in another moment. Interesting too. Perfect. And you can, just like you said, you can do both, right? During the day, you go to the beach, at night, you explore the city, which is, I guess, is what most people do, né? O que a maioria das pessoas fazem, geralmente, né? And you, Thiago, do you prefer beach vacations or exploring cities? As you said, I guess you prefer exploring cities, right? Yeah, exploring cities, I not like beach, but also in city, I find sometimes to make a beach is very areia demais, gosto de areia. You live in Minas Gerais too, right? Yes, I wish. Então, gente, tem dois extremos, né? Quem não gosta de praia e quem gosta sente falta. It's like that. And you, Patrícia, do you prefer beach vacations or exploring cities? Both. Depends of situation. In the summer, I prefer beach vacations, but if it's not summer, I like to explore new cities. Perfect. Nice. If it's not summer, I like to stay at home because here it's totally cold. I am freezing. Tô congelando, but if it's summer, I like to go to beaches too. So let's go to question number 3. Have you ever had a spontaneous travel adventure? If so, tell us about it. So like you were traveling and then an adventure happens, like something that was not planned to happen, happened. So
I don't know if I had one. I need to think, but I don't know if I have one. Let's start with you guys, and then I'll check mine later. Simone, have you ever had a spontaneous travel adventure? If so, tell us about it. Wow, good question. I don't remember. I don't think so. No, don't remember. No idea. No. That's okay. And you, Bruno, have you ever had a spontaneous travel adventure? Bruno, you're muted. Travou. Perdão. Sorry. No. No? No. Okay, so you guys are really planned. Vocês são muito planejados. And you, Márcio, have you ever had a spontaneous travel adventure? Yeah, I don't know about adventure because last year I participated the process about to get a new job. One day the person, the company called me about another day I need stay there about the presencial interview. But I live Espírito Santo State. The interview Rio de Janeiro, Rio das Ostras. For me, the big adventure because I travel during at night by bus. When I arrived there, during the day, my interview 2 p.m. I arrived there 6 a.m. During the day, I forgot to passear in the city, Rio das Ostras. I know several places to have lunch in the restaurant. I stay at the beach. After I participated in the process, the interview. Now I return. For me, adventure because call me today, for example, another day. I stay in Rio de Janeiro 7 hours to travel by bus. Crazy this moment for me. No, of course, right? All of a sudden, you weren't prepared for that. You were in a bus, crazy. Totally agree. But I think that's not a nice thing to do from part of the interviewers, né? Quem vai te entrevistar. Because, like, imagine if you didn't live in Espírito Santo. Imagine if you live, like, in Amazonas. How would you get there in the next day, right? Como você chega lá no dia seguinte? It's impossible. So... Another day happening with me again, but the interview, the city, I forgot the name. I forgot the name of the city, but it is ao lado de Salvador. Mm-hmm. I don't condition participate there. I finished the process. Mm-hmm. No, they need to warn with some some days before, right? And not days, I guess weeks, because like it's impossible for you to just move yourself like all of a sudden. Imagine if you have other things to do. I know it's a job interview and those things, but I don't think it's a nice thing to do, like in my opinion. And for you, Thiago, have you ever had a spontaneous travel adventure? No, I never had. Never. I calculated travel. Perfect. So you, Bruno and Simone, all three completely planned, né? Todos programados, planejados. Perfect. And you, Patrícia, have you ever had a spontaneous travel adventure? Yes. I was at my girlfriend's house at the time with her brother, and the next day was a holiday. So we had an idea of taking the car and traveling somewhere without direction. And we did that. We ended up in Búzios, got a hotel there, spent a day, and then went to Saquarema because their father lives there. It was an amazing and fun trip. Nice. And you went to a beautiful place, right? Búzios is so beautiful in Rio. Nice. So expensive too, but but beautiful. It's amazing. Perfect. And you, Emerson, have you ever had a spontaneous travel adventure?
Yes, when I use it to have a motorcycle, it happens a lot. Some days I just woke up and oh, come on, I will travel and sit on the motorcycle and ride without destination. Sometimes I found some nice waterfalls. Others I found some small forests to stay just seated and calm. So it was common to me. And Nice. sometimes to visit some friends. Mhm. Just, oh, come on, I'm going to there and just travel. Perfect. Nice. It seems like it's a real adventure. You don't even, it's like just woke up and then say, today I'll go somewhere. For me, it's impossible to do that. I need to plan things, but it seems nice. It seems really nice. And you, Nowadays it's Tati? impossible because I'm trying. I have it down there, but Yeah. before it was really common. No, with kids it's impossible, right? Because there's a whole planning thing with kids, né? Não tem como, não. I know this with a cat. Quando eu vou viajar, fazer alguma coisa, tem que ver o que eu vou fazer com um gato. Imagina uma criança. So it's complicated. And you, Tamiris, have you ever had a spontaneous travel adventure? Yes, I traveled to Minas Gerais at night for work. On a very dangerous road, full of curves, at 10 o'clock at night. Nossa, foi uma loucura. But it was just like Marcia's experience. You needed to be there on the next day. Você tinha que estar no dia seguinte, era isso? Não entendi, desculpa. Tinha que estar lá, tipo, no dia seguinte? Aí, tipo, o que o Márcio falou, né? Tinha que estar lá no dia seguinte, aí você foi à noite, é isso? Isso. E eu não conhecia a estrada. E quando eu vi, eu tava numa estrada horrível de mineradora, com as placas todas empoeiradas. Não dava pra enxergar nada. Que medo, hein, menina? It seems complicated. No, Yeah. were you alone? Você estava sozinha? Não, but o Isso, né? companheiro de trabalho não sabia dirigir, então era eu que tinha que assumir mesmo o volante. Terrible. Complicated. And you, Crislane, have you ever had a spontaneous travel adventure? Oh, I never had, unfortunately. I don't know if it's unfortunately, depends on the case. Eu acho que não é engraçado, né? Yes. Perfect. While you guys were speaking, I remember one travel adventure that I had. When I was a kid and I still lived with my parents, we were planning to travel to Florianópolis. And then we bought the tickets and those things, okay. And then when we arrived at the airport, we were late, né? A gente estava atrasado. But back on that time, travel by airplane wasn't that complicated, não era tão difícil, que hoje em dia você tem que pagar até pela mala, né? And then back on that time wasn't like that. And then we could reschedule the trip, né? A gente conseguiu remarcar a viagem. But then we were at the airport, we didn't know what to do. So then a guy arrived at us, and then he was promoting a trip to Búzios in a van. And then they left, from the airport. And then we thought it was like a scam, né? A gente achou que era um golpe, né? Porque imagina uma pessoa chega e dizer, vamos para Búzios agora. Então, é meio weird, né? Meio estranho. And then we went to Búzios. And we indeed arrived in Búzios. Was everything nice? But we arrived there without like a place to stay, without nothing. And it was a holiday. So like there, it's totally crowded when it's a holiday. So we didn't know where we're going to stay, what we're going to do. But we went either way. Everything went fine. Tudo deu certo. Was nice. But I wouldn't do that today. Eu não faria isso hoje, because like could be a scam, né? Poderia facilmente ser um golpe, poderia ter sido sequestrado. But everything went fine. So let's go to question number 4. What is your go-to travel snack or meal when you are on the road? So for example, imagine you're going to travel right now. What you're going to grab to eat in the car? O que você vai pegar para comer no carro, né? Ou você vai sem comida? Porque isso para mim é uma loucura, né? So, what's your go-to travel snack meal when you are on the road? For example, in my case, I like to grab cookies. Eu gosto de pegar biscoito, porque eu sou viciada em biscoito. So, I grab one cookie and I go. And you, Márcio, what's your go-to travel snack or meal when you are on the road? So, in my case, inside the car, I like to eat cookie and I don't say in English salgadinho.
I like a lot. But when I travel by car, I like to stop in the street about the snake bar, where I like to eat coxinha, because here in Brazil, where you go, existe coxinha. That's true. I like a lot. Another day, I travel here in my city, here inside my state, here in my city, another city, 200 kilometers. I stopped at the snake bar. There, coxinha de carne seca. It's different. I enjoy a lot. Never heard, but one day I will taste it. Seems nice. Parece bom. I liked it. I like the idea of a coxinha de carne seca. I like it. Usually, né, who is driving needs to stop, né? Porque quem tá dirigindo vai ter que parar em algum lugar, nem adianta levar alguma coisa, né? Parei pra pensar agora, queria essa pergunta, mas se vocês estiverem dirigindo, não adianta você levar nada. But it's true. And by the way, salgadinho, it's something that you can say like chips, né, in English, or snacks, because é tipo fandangos, essas coisas assim, é Brasil mesmo. There they have Cheetos, né, Cheetos and Doritos, but like other things, it's complicated. Coxinha, por exemplo, they don't have, right? So it's snack. Vai ser salgadinho mesmo, tipo de lanche, né? And you, Thiago, what's your go-to travel snack or meal when you are on the road? In my location is sempre always in bar road, né? Bar de estrada. E cheese bread with sunny, né? Conhecido em Minas Gerais, ninguém... I not eat, não tem como não comer. Então, eu não sairia sem nada e compraria no bar de rodovia mesmo, por causa do pão de queijo. Yeah, it's really good. It's really good. I remember that the first time that I came here, when I was moving, estava me mudando para cá, eu parei no meio quando o ônibus parou, né, no meio da estrada, em Juiz de Fora. Falei, não, eu vou comer pão de queijo, porque eu nunca comi pão de queijo de Minas Gerais, o povo fala que é gostoso. Gente, é uma delícia, viu? It's really good. It's totally different from the usual. Completamente diferente do usual. I love pão de queijo. Anyway, Emerson, what is your go-to travel snack or meal when you are on the road? It depends. Usually I'm driving, so easy things to eat, like fruits, for example. That's my favorite. I don't like so much for snacks, for example, like Cheetos and something related. So I always plan to eat some fruits. Perfect. Some fruits, I understand it correctly. Fruits? Yeah, some fruits. How healthy! Yeah, fruits. Saudável! Casa na viagem, quero comer outra coisa. How healthy! Okay. But inside of the car, out of the car, for example, in a bar road, what's a snack, for example, and a hamburger, something related. You won't even find fruits there, né? Você não vai nem achar a fruta lá. Yeah. Já vai ser uma fruta que tá lá há muito tempo. It's like that. And you, Bruno, what's your go-to travel snack or meal when you are on the road? Sandwich or chips or cookies. Depende. Perfect. Depends what you want to eat on that day, né? Depende do que quer comer naquele dia. Perfect. And sandwiches are a good option too. My mom always preferred me to take sandwiches. A minha mãe sempre preferiu levar sanduíche porque biscoito suja o carro todo. And in Rio, it's very common to see that Globo, o biscoito Globo, que vendem na rua. Gente, sujava o carro todo com aquilo, mas era uma delícia. And you, Patrícia, what's your go-to travel snack or meal when you are on the road? I like to take cookies too. I agree with you. But if I need to stop to lunch in somewhere, I like to eat hambúrguer, pão de queijo, or pasta, because it's common and everywhere. It's hard not to like the taste. That's true. Yeah, but usually coxinha ou coisa de massa de estrada não tem muita carne, né? É mais massa do que o negócio, mas é gostoso do mesmo jeito, então tá certo. And you, Simone, what's your go-to travel snack or meal when you are on the road? I agree, Márcio. I love coxinha.
I love to eat junk food. Ai, salgadinho, fandangos, batatinha. I love it. Delicious. Yes. It's delicious. Perfect. And you, Crislane, what's your go-to travel snack or meal when you are on the road? I don't like eat when I am in the bus or car because I feel bad, bad stomach. I and the pain in my stomach, so I don't like it. Yeah. You feel like nauseous? Você sente enjoada? Yes. I have a tip Every drink Coca-Cola, because I had the same feeling. Eu tinha depois ficava enjoada, eu bebi Coca-Cola e resolveu. Aí, se eu tiver enjoada, eu bebo Coca-Cola. I try one day. It's because since I moved, né, desde que eu me mudei, eu ando muito de ônibus, né? Todo feriado tem que ir pra casa visitar minha mãe. E aí, toda vez eu ficava enjoada. E aí, eu passei a tomar Coca-Cola e resolvi meu problema. So, it's a tip. Fica aí a dica. And Tamiris, what's your go-to travel snack or meal when you are on the road? I like Ruffles, coxinha, sometimes fruits, but I like tranqueira. Perfect. Acho que você e o Emerson são os únicos que mencionaram fruits, né? Because usually when you're traveling, you want to eat something delicious, né? Não que frutas não sejam delicious, mas elas são delicious em casa, né? Na rua você quer comer uma coisa muito diferente. Perfect, guys. It's nice to see that you guys are healthy. Salgadinho, pasta, hambúrguer. Nice to see that you're healthy. So, let's go to question number 5. Do you collect souvenirs from your travels? If yes, what's your favorite one? Nowadays, I don't collect anymore because I live by myself. I don't have any interest on that. But my mom and my father, they like to buy fridge magnets, imã de geladeira. And then in my mom's house, the fridge is full with fridge magnets from different places, né? Pode ser tipo da cidade do lado, mas tem. So yeah, I think it's nice. And you, Thiago, do you collect souvenirs from your travels? No, I not collect souvenirs. It's an old people thing, né? Quando a gente velho, isso aí, mas... Guardo na mente mesmo. Guardo tudo na mente e vai até onde dá. Perfect. Você tira uma foto, né? Guarda na memória. It's like that. And it's nice because you don't spend money, né? Você não gasta dinheiro também. Mas qualquer pessoa mais velha se perguntar, adora colecionar esse negócio. Vai para qualquer lugar, tem que comprar uma lembrancinha, né? Here in Brazil, we call it lembrancinha. But in English, souvenirs. And you, Márcio, do you collect souvenirs from your travels? So I don't collect, but I like to buy different things and another city because I enjoy a lot about this name in English. I don't know, artesanato. I like to see another city. Another thing I like to buy about the shirt in the city. I like a lot. When I travel Florianopolis, I buy one shirt and I enjoy a lot this shirt. For me, I like. Perfect. So, souvenirs, t-shirts, they are souvenirs, né? Elas também são lembranças, então, that's it. Perfect. I remember that I used to like keychains too. Eu também gostava muito de chaveiro de chave, sabe? Chaveiro de chave, né? Ou pleonasmo aí. Mas enfim, chaveiro, né? Eu adorava, achava muito legal. E aí eu tenho alguns também. And you, Bruno, do you collect souvenirs from your travels? Yes, I collect. My favorite is magnetic from Cabo Frio. Perfect. And it's what? É o que é? É um fridge magnet? É um imã de geladeira? É um imã de geladeira. É um imã. Só que é de. Ele tá até aqui, eu tô na cozinha. Eu gostei desse que é do portal lá de. Deixa eu ver se aparece. É do portal lá de Arraial. E aí a gente comprou um. Tem um outro que é um barquinho lindo, como o Márcio bem disse, eu acho que os produtos artesanais. A gente fica imaginando o trabalho que dá para fazer, né? E aí esse barquinho eu deixo ele lá no escritório. E normalmente quando eu tinha, né? Quando eu tinha o escritório, eu deixava lá. Hoje eu deixo em casa, lá em cima, no guarda-roupa. Fica empoeirando, coitado.
Perfect, but it's nice for you to remember, né? Vamos você lembrar da viagem, que foi legal, né? So it's nice. Perfect. And you, Simone, do you collect souvenirs from your travels? My case, I don't have these habits. É tanta coisa para ver. Ai, fico deslumbrada com os lugares. I don't have habits. Desnecessaire, necessaire, coisas bolsa. I don't know. Você não compra necessariamente souvenirs, né? Você compra coisa que vai ser útil. Perfect. And you, Tamiris, do you collect souvenirs from your travels? I like to take food from the local. Mas só. Assim. Only memories, photography. I don't like tranqueirinhas. I move house a lot. Depois atrapalha para fazer as mudanças, sabe? Ficar juntando coisas. That's totally true. But if you want to buy something from there, you can buy something useful, just like Simone said, né? Você compra uma coisa que vai ser útil para você e é do lugar, então você junta o útil ao agradável, né? Like Yeah. Perfect. Or a t-shirt, like Márcio said, right? Você comprar uma blusa também, né? Também é útil no final das contas. So. A keychain is not that useful, né? Um chaveiro não é tão útil, mas it's nice. And you, Crislaine, do you collect souvenirs from your travels? I don't collect souvenirs, but I connect. What do you collect? Collect, yes. I forget. I collecting memories in my mind. I like to take pictures too. So important for me. Which I guess is the most important. Né? When you're traveling, you want to have experiences. Yes. So it's like that. Because souvenirs you can buy where you live, né? Você pode comprar isso também até onde você mora, né? So it's more for experiences. And you, Emerson, do you collect souvenirs from your travels? No way. No way, No, why not? No way, I don't like it. So we're more minimalist, so I don't like it. As Bruno said, I don't know if it was Bruno, but I just regarded Thiago. I just guarded the memory, take some pictures, but not to buy some souvenirs. No. My mom has this habit, but not mine. Yeah, moms, they always have, né? Mãe sempre tem. Geladeira de mãe é cheia de imã. That's true. Perfect. And you, Patricia, do you collect souvenirs from your travels? Yes, I do. I am an old person, so I collect fridge magnets and keychains. My friends and family always bring me these souvenirs as gifts. Perfect. But as gifts, I guess the best thing to give to other people when you travel. Yeah, I love it. Cheap. When you want to give gifts, give a souvenir, a keychain, a free magnet, and that's it. Yeah. I remember that when in my 15-year-old birthday, I've never traveled abroad, and then my parents, they let me go to France with my friend and her parents. And then they needed to bring they wanted me to bring gifts, and then I bring like 40 keychains of the Eiffel Tower. Eu vim para cá com uns 40 chaveirinhos, and then the people even thought I was going to sell it. As pessoas acharam que eu ia vender, porque eu tava com muito chaveiro para trazer para as pessoas. Because everybody asked, and then I brought a lot of keychains. The only time that I traveled abroad and I bought a lot of souvenirs. Comprei muitos souvenirs, nenhum para mim, tudo para os outros, mas I bought. So let's go to question number 6, guys. Have you ever experienced a language barrier while you're traveling? How did you overcome it? Se vocês já tiveram uma barreira de linguagem quando vocês estavam viajando, né? E isso não necessariamente pode ser no exterior, mas aqui no Brasil também. Because, for example, in Búzios, which I mentioned, Patrícia mentioned, there are a lot of people from abroad, tem muita gente de fora, speaking Spanish, English, a lot of different languages. I had a problem with barrier there because I don't know how to speak Spanish. E eu tava andando lá e tinha gente que falava espanhol, e eu não sabia, né?
I only know how to speak English and Portuguese. So for me, it was difficult. So if you have experienced a language barrier, let's see. Bruno, have you ever experienced a language barrier while traveling? No, I never experienced. Perfect. Tamiris, have you ever experienced a language barrier? No, but I love sotaques diferentes. There's also that, right? Here in Brazil, we have a lot of different accents and like expressions, né? Tem muitos sotaques, expressões diferentes. E isso também pode ser uma barreira de linguagem, tá? Porque quando eu cheguei aqui em Minas, eu não sabia o que era reda, eu não sabia o que era... Tinha umas palavras lá que eu não sabia o que eram e eu fui aprender quando cheguei aqui. So, sometimes we feel a language barrier even in our own country, né? Isso também é uma barreira de linguagem, né? Se a gente não sabe o que é, obviamente a gente entende... O arreda é incrível, o arreda... Eu não sabia o que era E arreda. falaram arreda um cadinho, aí eu fiquei... Arreda um cadinho? Quem fala isso, né? O que é arreda? Aí falaram assim, eu entendi. A mímica é universal. Pois é, a mímica, that's true. E trem, já acostumou com trem, Giovana? O trem eu falo trem, agora eu falo trem, uai, mas quando eu cheguei aqui, o trem eu já sabia, né, que tinha que esse é clássico, mas tem várias coisas que eles falam aqui que é um pouco diferente, arreda, ou deixa eu ver, sei lá, tem outras palavras, mas agora eu não tô lembrando, mas o arreda ficou na minha cabeça, porque eu realmente não associei o que era arreda, sabe, não tava entendendo, então... One question, Gil. O Thiago falou sobre pão de queijo. Desculpa até perguntar, eu poderia ter jogado isso no Google, mas enfim, você unifica as duas palavras quando você vai falar pão de queijo, ou fala pão de queijo mesmo, tipo bread e cheese? Em inglês? Em inglês você fala? Isso. Pão de queijo eu adoro isso, eu adoro quando as pessoas perguntam. O que acontece? Pão de queijo é uma comida exclusivamente brasileira. Pão de queijo, brigadeiro, feijoada, aracajé, então... Acarajé, eu falei aracajé, né? Mas enfim. Desculpa, gente. São comidas exclusivamente brasileiras. Então, se você vai traduzir para inglês, não tem, porque lá eles não fazem. Então, tipo assim, se você estiver escrevendo um texto em inglês e você vai falar de pão de queijo, você vai escrever pão de queijo, porque é uma comida brasileira. Então, é tipo yakisoba. A gente não fala, sei lá, o nome em português para isso. É o nome japonês, ou chinês, sei lá. E sushi é o nome chinês, japonês para isso. Japonês, no caso, né? E essas coisas são comidas exclusivamente brasileiras, o que eu acho muito bom, porque a gente usa a nossa cultura para falar até inglês. Então, se uma pessoa... Por exemplo, se você for ver no Instagram, tem muito vídeo de americano fazendo pão de queijo. Então, eles falam, we try to prepare pão de queijo, que eles não chamam de pão de queijo, chamam de pão de queijo, né? Porque eles não têm dificuldade de fazer o acento. Então, é pão de queijo. Pode falar, Márcio, levantou a mão aí. Você falando, Giovana, eu lembrei de outra dica importante, né? Por exemplo, o nome de países ele é traduzido globalmente, por caso devido à localização globalmente, né? Por isso que foi traduzido para o inglês, né? Nome de países, porque nós não saberíamos falar o nome da China lá em chinês, né? Aí por isso que foi traduzido. Agora, nome de cidades, por exemplo, igual você falou, da feijoada, outra coisa. Igual aqui no Brasil, fala Nova York. Está errado, né? Certo é New York, né? Então, o Brasil popularizou algumas coisas aí, mas nome de cidade é nome de cidade. Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, aqui minha cidade é Linhares, em qualquer lugar do mundo. Só o nome de países é que foi traduzido devido à localização globalmente, né? Aí falou aqui do tropeiro, feijão tropeiro, de várias comidas que são típicas aqui do Brasil e outras frutas também, né? Que só existe aqui. Isso aí não tem tradução. That's true. Some fruits we have, for example, here in Brazil, we have goiaba. Em inglês, it's guava. Mas por quê? Porque é exportado, né? A fruta, ela é produzida, a gente planta, exporta, e é isso. Só que comida, pratos, não tem como você exportar, né? São dishes, são coisas que são preparadas. Então, por exemplo, como eu falei, né? Feijoada, brigadeiro, acarajé, que agora sou amigo da falar certo, acarajé, pão de queijo, são coisas que são preparadas, então não tem como você exportar. Então, até lá tem, tipo, congelado de pão de queijo, mas está escrito Brazilian pão de queijo, because it's Brazilian. E eu acho muito legal. Açaí é muito bom, eles chamam de açaí, porque não tem tradução. Então, eu acho muito legal, gente. É nossa cultura pro mundo. Olha que nice.
Eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci o que era. Quando eu falo de exchange cultures, eu acho muito legal isso. Mas eu esqueci o que era que eu ia falar. Mas, enfim, Thank you, isso. Jill. Thank you. Eu adoro esse tipo de perguntas. E, inclusive, eu lembro, quando eu era pequena, eu estava fazendo redação em inglês, e eu queria falar de brigadeiro. E aí, brigadeiro, em inglês, tem uma coisa mais relacionada a brigadeiro tipo do exército, sabe? Que tem aquela posição de brigadeiro. Então, se você colocar, por exemplo, no Google Tradutor, vai aparecer brigadeiro com letra maiúscula, porque é a posição do exército, e não é o prato brasileiro, sabe? Então, você não pode, tipo, você tem que colocar entre aspas e botar Brazilian primeiro, porque é Brazilian brigadeiro, que aí dá para entender. Se você só colocar brigadeiro, fica errado também, tem isso. Então, tipo, sempre que eu falar de alguma comida, fala Brazilian pão de queijo, Brazilian feijoada. E é isso, uma delícia, gente. É muito legal você falar de diferenças de culturas. Eu acho incrível. E é por isso que eu faço o que eu faço, né, gente? Vamos lá. Eu parei... Quem respondeu a pergunta da language barrier? Que eu já me perdi. Foram só 2 pessoas que responderam, né? Foi Bruno e Tamiri só, né? Falta todo o resto. Então, vamos lá. Crislane, have you ever experienced a language barrier? I don't have experience about the language barrier, because I don't travel it other state. Perfect. But maybe you can have one even where you live, né? Às vezes a gente pode ter até onde a gente mora, depende de quem que vai chegar até a gente, né? Então, por isso que é uma pergunta bem legal de se fazer. Às vezes é até no seu dia a dia, né? Aparece alguém, sei lá, por exemplo, na minha faculdade tem um moço que faz o curso comigo que ele é senegalês e ele tem dificuldade para entender português. Então, ele se comunica mais em inglês ou em francês, que é a língua nativa dele. Ou seja, aqui onde eu moro, né? Eu não fui pra lugar nenhum, um cara que veio para cá. Então, it's something that is on our daily routine, né? Language barriers. Tá na nossa vida, né? Anyway, Emerson, have you ever experienced a language barrier while traveling? No, not a barrier, but when I was a volleyball player, I had chance to live with a lot of people from different states, so I learned a lot of new expressions. So I had, for example, for the guys from Minas, other ones from the South guys, North guys. So I learned a lot, but it was not a barrier. Mm-hmm. Perfect. Yeah, I guess like expressions, they are not exactly a barrier, né? Expressões não são exatamente uma barreira, você consegue entender pelo contexto, mas eu acho que a gente pode até considerar, porque se a gente não entender é uma barreira, né? Eu até lembrei agora quando o Emerson falou, meu namorado é daqui de Minas, né? E aí quando ele foi lá em casa, todo mundo é do Rio. E aqui eles falam muito rápido, eles juntam as palavras, né? Então, por exemplo, ponto de ônibus é ponto de ônibus. Né? É tudo rápido, né? Extrato de tomate. Aí, a minha mãe estava entendendo o que ele estava falando às vezes, então era muito engraçado. So, it's a language barrier, né? É também uma barreira de linguagem, até quando você não entende o que alguém está falando, é uma barreira de linguagem. Então, eu sei que não é uma língua diferente, mas é uma região diferente. E eu acho isso muito legal. Simone, in Minas, is a particular situation that people speak fast some words, but slow all the sentence. So it's totally fun to see. The best state in Brazil. Gente, eu não sou daqui, mas para mim é o melhor estado do Brasil. Eu adoro esse estado, é muito bom. Simone, have you ever experienced a language barrier? Yes, my case, 2 experience. Travel United States. I don't know pronunciation. English, of course. In the French, I speak em português, ok? Para sair daquele aeroporto em Paris, descobri a saída. Ai, meu Deus, oh my God. Conversei com mímica, horrível. Que é universal, né? Que nem a Patrícia falou, universal. Yes, oh my God. Dá seu jeito lá. I and my mother. A gente ficava andando em círculo no aeroporto, não conseguia descobrir a saída. Até para se informar é difícil, né? Porque placa não tem placa em português, né? Fora daqui você não vai achar em lugar nenhum uma placa em português. Então, você vai fazer? Ficar perdida mesmo. Running in circles, andando em círculos. Márcio, have you ever experienced a language barrier?
Yeah, in my case, I lived during 7 years in the Paraná state. There exists strong culture about Rio Grande do Sul. The language gauchesca, for me, is different because I don't understand several words different in my vocabulary. I ask a lot during I live in there. When I arrive there, you name me Piazinho. Different for me, Piazinho, Piazão, Piá, is different, and another word. I live there during 7 years. This period I live there, several words I don't understand. I need to ask another people the forgot significado, because it's totally different word. Today, you can see the words listing the gaúcha music is different, the words. Another opportunity when I travel Paraguay and Argentina, I travel there one opportunity. It's different, but it's more easy to speak because exist several Brazilians there, but it's different. The people speaking Spanish. For me now, I started to study Spanish, but in the past I don't understand some words, but it's easy for communication about a little Portuguese. Another opportunity when I travel Varginha, Minas Gerais. It's different place because I stayed there during 10 days. There I work in the company, training in the company this period. I see the words different. The mineiro, for me, is different. But for everyone, para todo mundo é meio diferente mesmo. Mas é muito bom. É muito bom ver essas diferenças, sabe, de lugares. And, Márcio, what does piá mean? O que o piá significa? Porque eu não sei. É menino. É só no masculino, que na menina é menina mesmo. É garotinha, menina, mocinha, é jovem, mulher. Na menina é normal. Agora, no homem, é piá, piazinho, piazão. Se for adulto, um velho, que é um vovô, não é um piazão. O pequenininho é um piazinho. E no meio ali é um piá. Entendi. Que loucura, né, gente? Aí, ó, language career, tá vendo? Doideira. Another different about the vina, because salsicha, only there is vina. I arrive there, I like to eat enroladinho de salsicha, but there, enroladinho de vina. When I travel Florianópolis, there I would like enroladinho de vina, but there salsicha. It's different. Yeah, that's true. There is one thing that I don't know if you guys know that, but in Rio tem um salgado que a gente chama de joelho no Rio, né? Eu já morei no Rio, em Niterói e em Teresópolis, que são 3 cidades do estado do Rio. Nos 3 lugares, cada um chamava o salgado de um jeito diferente. No Rio era joelho, em Niterói era italiano e em Teresópolis era nata. Então, assim, eu ficava completamente perdida. Aqui, onde eu moro... O certo é joelho, quero logo eu já deixar claro. concordo. Eu concordo, mas enfim, eu tenho vários amigos que acham que é italiano, outros acham que é nata. Aqui em Minas é enroladinho de queijo e presunto, que é o mais literal, né? É um enrolado de queijo e presunto mesmo. Mas, enfim, vários nomes diferentes para exatamente a mesma coisa. Então, crazy, né? This is Brazil, né? Esse é o Brasil, que a gente vai ter vários nomes diferentes para tudo. And you, Thiago, have you ever faced a language barrier? Yes, um intercambista veio para a minha cidade, para minha escola, quando eu estudava, e como eu era um bom aluno, né, e fazia só mímica, não sabia inglês, nem espanhol, nem nada,
E eu sentava no fundão mesmo, então nunca pensei que ia ter que ensinar alguém. Realmente, não ensinei tudo errado e tô bem boba nisso. Acho que foi só a única, só fazia mímica mesmo para tentar conversar com a pessoa. Mas a mímica é universal, deu certo no final, né? Acredito que o menino ter ficado perdido lá, deu certo. Não deu, não. Não. Não, deu tudo errado. Mas se fez mímica, dá pelo menos alguma coisa, conseguiu se comunicar, né? Então, tá tudo certo. And you, Patrícia, have you ever faced a language barrier? Yes, I have. When I went to Europe, my English level was bad, so I didn't have much confidence talking to natives. But my wife asked me to try a few times, and I took the opportunity to order a meal at the restaurant and check out at the hotel in Amsterdam. And I survived both situations because the staff, the employers understood me. But I guess we always survive. Of course, it's Yeah. better when we can communicate. Obviamente, é muito bom quando a gente consegue se comunicar claramente, mas no final a gente sempre sobrevive, sempre dá um jeito. Porque, olha, é só a gente parar pra pensar, a quantidade de brasileiro que vai pra Disney sem saber falar inglês e fica lá desenhando, fazendo mímica. Então, assim, dá certo. Só que é bom saber falar, né? Para você ser entendido corretamente, né? Gente, por causa do nosso tempo, vou parar aqui nossa live no YouTube. Bye, bye.